Graça e paz, amados irmãos, e que Deus possa nos abençoar. Nós estamos no momento de nós não temos os nossos cultos presenciais, mas precisamos semanalmente de trazer para a igreja, trazer algumas informações, um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero cumprimentar a todos, desejando dias de bênção, dias que Deus esteja na presença de todos nós durante esses dias que nós não estamos juntos no momento presencial. Eu quero trazer, irmãos, nós estamos aguardando até a segunda ordem, quando é que nós vamos voltar, mas até lá, irmãos, vamos ficar firmes, vamos ficar ligados na palavra do Senhor, no que é que Deus está fazendo conosco, o que nós estamos aprendendo nesses momentos. Então, esta é a mensagem que eu quero transmitir para vocês hoje. Mas queria trazer uma meditação breve. A gente tem problema nos equipamentos, não pode ser muito longo, senão aí acaba os irmãos não recebendo lá. Mas, enquanto isso, como igreja, como grupo, Corpo de Cristo, como um colegiado onde nós trabalhamos, todas as pessoas têm oportunidade na nossa comunidade. E eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre as equipes ministeriais. Nós todos dentro dessa equipe ministerial. E eu quero tomar como base Efésios capítulo 4, versículo 1 a 16. Eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E agora que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção dos dons de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu nas alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esta palavra, irmãos, que Paulo escreve a esta igreja, é bastante interessante para nós aplicarmos, para mim aplicar para a minha vida, aplicarmos para a nossa igreja, a Igreja Batista Jerusalém, que Deus nos levantou e nos plantou ali para a edificação das pessoas, para a salvação de vidas, e nós estamos certo que este é o caminho, este é o propósito de Deus. Quando se trabalha em equipe, é preciso haver um com o outro, pacto, haver compromisso, haver um com o outro ética e seriedade, porque nós não trabalhamos para nós, servimos ao Senhor na nossa comunidade. Também precisamos assumir as vitórias, não esquecendo, amados irmãos, que também nós temos os nossos fracassos, os nossos erros. E eu gostaria que Deus colocasse no coração de todos nós. Não é no momento ruim ou até mesmo de fracasso que nós vamos ser avaliados. Nós vamos ser avaliados por um todo, pelo serviço, e de repente falhamos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós que servimos, que falamos, que ensinamos e que trabalhamos na igreja. O livro de Atos, inclusive, que é muito conhecido, é um livro que vemos trabalho em equipe, todos trabalhando em equipe. Nós somos um microcosmo do corpo de Cristo. Esta é uma verdade. Do corpo de Cristo. O ministério é muito pesado para se fazer sozinho. E aí é que vem exatamente
a questão de nós estarmos fazendo juntos, cada um à parte, com dons diferentes, com talentos diferentes, e Deus será glorificado e edificado a igreja do Senhor. No livro também de Números, fala ali um texto interessante, que o povo estava indo para Cades Barneia, ligado pela direção de Moisés, e aí Moisés separa 70 homens que foram separados para o serviço do Senhor. E diz a Bíblia que o Espírito do Senhor foi colocado neles. Moisés pede a Deus, com a orientação de Deus, esses 70 homens, né? E aí, irmãos, Deus designa esses 70 para ajudarem Moisés. O privilégio de quem serve ao Senhor, de receber a porção do Espírito do Senhor, até no versículo 25 ali de Êxodo capítulo 11, né? O Espírito repousou sobre eles e profetizaram. Que coisa maravilhosa, irmãos. Qual a diferença desse período de Moisés com a igreja do terceiro milênio? Nenhuma, irmãos. Deus nosso Pai, Ele é que conduz a igreja. Nós não somos CLT, não trabalhamos por outro interesse, senão para a edificação do corpo de Cristo, para a salvação de vida, a restauração de pessoas. E aí eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que nos ajudam, a nossa equipe de ministério. Cada um faz uma parte e Deus está sendo glorificado através da sua vida. Sabe, irmãos, esse texto de Números, ele é realmente um texto que chama muita atenção. Durante esse período, depois que chegaram em Cades Barneia, houve um problema. Muitas pessoas desanimaram com a preocupação do dia, sabe? E aí, de repente, Josué chega e fala para Moisés, né? E tem uma discussão com Moisés. Somente ficaram poucas pessoas e aí dois homens, eles continuaram a falar, pregando naquele arraial. Podemos ver também, irmãos, no livro de Atos capítulo 11, Paulo prepara Barnabé para caminhar com ele. Quando trabalhamos em equipe, temos que considerar algumas coisas que é interessante. Diferenças pessoais, nós somos, graças a Deus, cada um é diferente. Somos totalmente diferentes, isso é um propósito de Deus para a nossa vida, nós não somos iguaizinhos, nem no sentimento, nem nas ações, e aí é preciso considerar essa diferença e trabalhar com tolerância, para que o reino de Deus continue sendo exaltado e glorificado, como foi durante milhares de anos e está sendo através da igreja do terceiro milênio, sabe? Então, irmãos, quando trabalhamos em equipe, temos que considerar também as diferenças de família, de cultura. E aí a diferença de cultura das nossas famílias tem uma coisa interessante que eu queria dizer aos irmãos, sabe? Paradigmas. Paradigmas significa modelo, significa protótipo. E às vezes tem muitas pessoas que têm o protótipo e aculturação familiar, que vem e de repente quando ele chega no momento que acha a liderança diferente, que acha as coisas diferentes do que ele se aculturou, ele tem resistência. Irmãos, paradigmas. Nós vamos deixar as nossas crenças do passado, aquilo que atrapalhou, até as coisas erradas que aprendemos, e seguimos em frente com a Bíblia Sagrada, sabe? Eu, por exemplo, tenho a minha formação no interior, num lugar de campo, cuidando de animais até os meus 16 anos e trabalhando na roça. Me lembro que os cultos eram feitos com lamparina, não tinha luz elétrica, e aquelas pessoas humildes que vinham. Irmãos, foi bênção de Deus, foi bênção de Deus. E Deus me deu a oportunidade de sair do campo, vir para a cidade grande, fazer uma faculdade e trabalhar em igrejas, em vários tipos de igreja. Isto é maravilhoso. Deus nos ensina também lá do passado com a nossa cultura, irmãos. Mas precisamos ficar abertos para estarmos cuidando bem desses paradigmas que às vezes nos atrapalham. Cada ministério tem um jeito de ser, tem uma forma. Paulo prepara Barnabé para caminhar com ele. E temos essa diferença também, irmãos, cuidarmos com os dons não são iguais. Às vezes tem vários dons que é igual ao meu, eu não posso ter ciúmes, eu não posso trabalhar com esse sentimento humano que às vezes nos traz, porque fazemos para Deus. Que Deus seja louvado através do ministério de cada um de nós. Temos que considerar também a filosofia de ministério, que eu disse que é muito pessoal do líder. Nós temos
A nossa denominação tem alguns princípios, mas tem as diferenças pessoais de ministério, de experiência, até profissional fora da igreja, que podemos levar as coisas boas para estar conduzindo a igreja do Senhor. E aí eu quero deixar com os irmãos, visto o tempo nosso que é curto nessa gravação, Deus abençoe a todos. Um abraço, querida igreja. E toda semana nós vamos estar trazendo uma palavra. Hoje não tem louvor nesse momento, só a minha palavra. E eu quero terminar dando um abraço. Que a graça de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos.